Opa, e aí, tudo bem? Tudo bem, galera do bem? Bora para mais uma live de número 82, que é a live todos os dias de 1% ao dia. Hoje a gente vai falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional. E o que conhecer sobre inteligência emocional pode melhorar a gente como ser humano, como pessoa. E de verdade, hoje, todos os lugares, hoje, a gente precisa ter uma inteligência emocional, um controle emocional daquilo que a gente faz. Então bora falar um pouquinho sobre isso hoje. Vou colocar aqui embaixo. E aí a gente já vai começar já. Se a gente for pensar sobre inteligência emocional, hoje, qualquer coisa, hoje o ser humano, a maioria dos resultados, a maioria das coisas que acontecem com ele precisa ter um controle, um gerenciamento e uma inteligência por trás disso. Deixa eu mostrar aqui o livro que a gente vai trazer, né? Alguns insights desse livro aqui, ó. Livro do Daniel Goleman, Inteligência Emocional aqui, ó. E aí, hoje, o que significaria inteligência emocional? É a gente ter uma inteligência, um QI emocional sobre as nossas emoções. Então, primeiramente, tudo que a gente vai fazer hoje, independente da nossa área pessoal, profissional, financeira, espiritual, da saúde, todas as áreas da nossa vida hoje envolve essa questão das emoções. Essas emoções, elas podem direcionar, elas podem levar a gente para alguns caminhos que podem ser bons ou às vezes ser caminhos mais dolorosos. E aí a gente ter essa inteligência de saber lidar com essas emoções vai fazer total diferença nos nossos resultados, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente realiza. Eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo em empresa e uma das coisas que mais pegava para mim no começo era essa questão dessa inteligência emocional, de saber lidar com essas emoções. E às vezes não é nem com as emoções de fora, é com as nossas próprias emoções. Vou dar um exemplo aqui, vocês já devem ter visto ou passado por isso aí, ter vivenciado isso aí. Às vezes no trânsito, você tá ali e daqui a pouco você vê uma cena, às vezes pode até ter acontecido com você, ou você presenciou. Você tá andando no trânsito, daqui a pouco vem alguém e fecha uma outra pessoa de carro, ali, as duas pessoas andando de carro, alguém vem e fecha. E aí você vê as pessoas perderem o controle, né? Já começa a querer ir atrás, começa a querer correr atrás da pessoa, e isso aí é algo muito sério, porque vou pegar um exemplo bem simples esse do trânsito, né? Às vezes você toma uma fechada, você sai correndo atrás do cara, que você quer devolver a moeda, e o cara não tá prestando atenção, fechou você, e você vai atrás da pessoa, e se você tá com a sua família dentro do carro, e aí você tá indo atrás desse cara, ou dessa pessoa aí, querer resolver a situação, chega na hora lá, o cara desce armado e atira em você. Então a falta do controle emocional faz com que a gente às vezes caminhe por caminhos que não são muito legais, que fazem com que a gente fique muito mal com isso, né? Com coisas que acontecem com a gente que deixam a gente muito magoado. E aí que tá. Vamos entender um pouquinho primeiro, antes da gente falar sobre os 5 pilares da inteligência emocional, a gente vai falar dos 5 pilares da inteligência emocional, que são 5 bases, né? Que estão por trás de a gente desenvolver essa inteligência emocional. Vamos entender o que é emoção. O que é emoção? Emoção, existem algumas emoções básicas do ser humano, algumas emoções que vêm de fábrica no ser humano. Todos nós temos. Alguma delas, raiva. Raiva é uma emoção que já vem instalado. Medo é uma emoção que já vem instalado. Raiva e medo são 2 emoções primitivas do ser humano. O ser humano já vem com isso instalado. Então hoje, se você tem medo, fique calmo, pequena gafanhoto. Esse medo ele é instalado em você. O problema é quando o medo te paralisa. A raiva é um medo, a raiva é uma emoção que vem instalada. A tristeza é uma emoção. A alegria é uma emoção. O amor, a felicidade, essas aí são emoções, né, que vem instalado dentro da gente. As mais aí, as 4 mais aí: raiva, medo, tristeza e alegria. Essas 4 emoções são as que mais pegam mesmo na parte do controle das emoções do ser humano no dia a dia do que a gente vive. E aí a gente vai pro primeiro.
o primeiro pilar. Qual que é o primeiro pilar dos 5 pilares da gente conseguir ter uma inteligência das nossas emoções? Que é o quê? O primeiro é eu reconhecer as minhas emoções. O primeiro é eu reconhecer as minhas emoções. Como que eu reconheço as minhas emoções? Toda vez que eu sinto alguma coisa, o ideal, a coisa mais prática que a gente precisa fazer, toda vez que a gente sente alguma emoção, a gente precisa dar um nome para aquilo. Quando eu dou um nome para aquilo, eu dou um significado. 2 coisas que acontecem com o ser humano, a primeira é a percepção e a segunda é o significado. A primeira coisa é o que é real e a segunda coisa é o significado que eu dou para aquilo. Se a primeira coisa é o real, é a percepção, quando vem uma emoção para mim, seja uma emoção de raiva, felicidade, tristeza, alegria, medo, eu tenho que entender e eu tenho que dar um nome para aquilo ali. Quando eu dou um nome para aquilo ali se torna claro. Algo que era escuro, que eu não sabia o que era, torna claro. Um exemplo, eu estou andando no trânsito, alguém me fecha. Naquele momento de milésimos de segundo eu tenho a opção de fazer 2 escolhas. Ou eu vou atrás da pessoa e quero devolver tal, ou eu penso assim, cara, o que aconteceu com aquela pessoa? Então, quando eu tomo uma fechada, vem aquele sentimento de raiva, de nossa, como o cara fez isso comigo, vem aquele sentimento. Enquanto eu não sei o que é aquele sentimento, depois eu tiro pra você, filho. É que o papai tá aqui na live, depois eu tiro, tá bom? Leva lá pra mamãe tira pra você. Quando vem aquele sentimento, de raiva, se eu não dou um nome para aquilo ali, eu vou lá e vou querer perseguir o cara, eu vou lá e vou querer ir atrás do cara. Quando eu dou um nome para aquilo ali, aquilo ali agora, opa, é raiva. Então se é raiva, eu já sei o que é e eu consigo dar um significado para aquilo ali. É uma raiva? Tá, legal. Mas vai adiantar eu ir atrás da pessoa, querer fechar ela, querer fazer alguma coisa? Não vai adiantar. Às vezes é um momento de vida que a pessoa está passando, às vezes ela está no telefone, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas eu sei que 2 partes não conseguem brigar quando uma parte não existe. Não tem como, briga não funciona sozinho. Ou existem as 2 partes, se uma não tiver, não dá certo. Então eu deixar aí. Então o primeiro ponto é eu reconhecer as minhas emoções. De que outra forma que eu posso reconhecer as minhas emoções? Através do autoconhecimento, através da busca de treinamento, livros, várias coisas que você vai começar a ter uma percepção e vai começar a dar um significado novo para cada emoção que você está sentindo. Então o primeiro ponto é eu reconhecer. Eu só consigo lidar com aquilo que eu reconheço. Eu só consigo tomar uma ação com aquilo que eu reconheço. Então o primeiro pilar é eu reconhecer, é a primeira base, é eu reconhecer as minhas emoções, as minhas emoções. A gente não está falando do outro, estou falando das minhas emoções. Segundo pilar, quando eu reconheço a emoção que eu tenho, eu vou gerenciar, eu vou aprender a lidar com elas. Eu descobri que emoção que é, veio ali um sentimento de medo, eu descobri que é um medo, eu dei um nome, é medo. Tá bom, eu vou lidar com esse medo, eu sei que o medo é algo que vem instalado dentro de mim. Esse medo, ele quer me trazer uma tensão ou ele quer me paralisar? Ah não, esse medo ele quer me paralisar. Ah, legal, se ele quer me paralisar, então eu sei que esse medo é um medo que não faz sentido para mim. Eu sei lidar com o medo agora, então. Então eu percebi que esse medo, ele é um medo que quer me paralisar. Então agora eu consigo lidar com ele, eu consigo lidar com as situações. Quando eu reconheço o que eu estou sentindo, a emoção que eu estou sentindo, e eu aprendo a lidar com ele, a gente vai para o terceiro pilar, qual que é? Da motivação. O que é a motivação? Quando eu sei a emoção que eu tenho e eu sei lidar com essa emoção, tirou? Tá bom. Quando eu sei lidar com essa emoção, quando eu sei reconhecer essa emoção e lidar com essa emoção, eu consigo canalizar essa energia para um lugar. Eu consigo canalizar essa energia para uma direção. Então os três primeiros pilares são os pilares internos, são os pilares do autoconhecimento. Eu saber reconhecer as minhas emoções, eu saber lidar com as minhas emoções, eu saber canalizar essas emoções através da motivação. E aí a gente vai para o 4º pilar. Qual que é o 4º pilar? Quando eu sei como eu funciono, quando eu sei e aprendo como eu funciono, quando eu sei lidar com as minhas emoções, eu consigo reconhecer as emoções nos outros. Então o 4º pilar é eu reconhecer a emoção em outras pessoas. Como que eu reconheço as emoções das outras pessoas?
Eu sabendo como que a emoção funciona dentro de mim, eu sabendo lidar como essa emoção funciona dentro de mim, eu consigo identificar as emoções nas outras pessoas. E aí eu consigo ajudar essas pessoas, e aí a gente vai para o quinto pilar. Eu consigo ajudar as outras pessoas a lidar com as emoções delas, a lidar com os relacionamentos. Então vamos lá. Primeiro pilar é eu conhecer as minhas emoções. Segundo pilar é eu lidar com essas emoções que eu reconheci. Terceiro pilar, eu canalizar essa energia, através da motivação. Quarto pilar, eu conseguir reconhecer as emoções nos outros. E o quinto pilar é eu saber lidar com essas emoções, saber lidar com os relacionamentos. Agora me conta aqui, qual que é a área da vida hoje que você não depende de lidar com relacionamentos? Na sua área pessoal, na sua área profissional, na sua área financeira, na sua área espiritual, qualquer área da sua vida, qualquer coisa que você for fazer hoje, a gente tem que lidar com relacionamentos, a gente tem que lidar com pessoas. E lidar com pessoas é a gente entender o básico, é entender o básico das inteligências emocionais. A gente ter que trabalhar com pessoas, a gente ter que aprender o básico. E qual que é o básico? Saber o que são emoções e os 5 pilares das emoções. Para a gente ter uma inteligência, para a gente ter uma sabedoria para lidar com cada uma delas. Então hoje, uma das coisas que eu indicaria para vocês é estudar sobre inteligência emocional, porque hoje vai girar tudo em torno da inteligência emocional. Os cargos hoje, as profissões que a gente vem sendo desenvolvido, tudo hoje é uma pressão muito forte, é uma pressão emocional muito forte. Se a gente não souber lidar com isso, entender os pilares básicos e como funciona a inteligência emocional, a gente acaba batendo biela. As pessoas acabam morrendo, acabam infartando, acabam se matando, às vezes por não ter o controle. Às vezes acaba acontecendo brigas, discussões, coisas que não precisariam ter, por quê? Pela falta de inteligência emocional. Só que aí uma das coisas mais legais que existe é o quê? Dentro de um relacionamento existem as duas partes. Desde amigos de trabalho, relacionamento, dentro existem duas partes. Quando as duas partes não têm noção do que está acontecendo, essas duas partes elas entram em confronto. Elas querem uma anular a outra. Elas querem a todo tempo uma anular a outra. Quando uma dessas partes sabe gerenciar a inteligência emocional, sabe lidar, ela sabe reconhecer as emoções nela, ela sabe lidar com as emoções dela, ela vai canalizar toda essa energia para mostrar para o outro quais são as emoções que esse outro está sentindo e com isso chegar em um conflito onde as duas pessoas estão tentando acertar o mesmo assunto, que estão chegando para chegar no mesmo objetivo. Então às vezes acontece. Por isso que é fundamental hoje cada um estudar a inteligência emocional, por quê? Às vezes você vai estar com pessoas que não têm esse nível de sabedoria sobre inteligência emocional básico. E aí o que acontece? Quando uma parte tem um nível básico de inteligência emocional, ela consegue gerenciar e lidar com toda a relação, com toda a conversa, com toda a treta. E aí não tem briga, tem um diálogo. Por isso que no trânsito, o que acontece no trânsito? Quando duas pessoas tretam, as duas pessoas elas não sabem os 5 pilares básicos da inteligência emocional. E aí por isso dá briga. Agora, se uma parte entende a inteligência emocional, essa parte consegue lidar. Essa parte consegue lidar com esse relacionamento, consegue lidar com isso aí. Então hoje uma das coisas, eu acredito que inteligência emocional tinha que ser ensinado na escola, como matéria da escola. Porque é uma das coisas que vem mais exigindo das pessoas de hoje em dia e que vai mais exigir das crianças que estão vindo aí pela frente. Saber sobre esse controle, sobre ter uma inteligência das emoções, principalmente sobre a inteligência, sobre as emoções de cada um e principalmente saber lidar com tudo isso aí, é o que vai fazer principalmente a diferença hoje no mundo corporativo, no mundo dos relacionamentos. Pega a parte financeira, se a pessoa não tem um controle emocional para investir em bolsa, alta e baixa, queda, perde, ganha. Na área pessoal, na área dos relacionamentos com esposa, marido, filhos, saber identificar essas emoções é saber lidar com tudo isso aí. Para quê? Para que você tenha uma vida mais leve, tenha uma vida mais simples.
Ter o controle das emoções hoje faz com que você consiga parar, pensar e agir. E não sair agindo sem pensar. Então hoje, estudar sobre isso vai fazer total diferença nos seus resultados e principalmente, se você vem buscando ser aquela pessoa 1% melhor ao dia, se você vem buscando ser aquela pessoa 1% melhor ao dia, saber reconhecer esses pilares da inteligência emocional vai fazer com que você se torne um ser humano melhor, uma melhor versão de você mesmo. Tudo hoje é relacionamento, tudo hoje é network. Saber relacionar, ter uma emoção, saber controlar, né, essas emoções vai fazer toda a diferença no seu jogo. Tá bom? Então, galera, a live de hoje, aquele 1% ao dia hoje, foi sobre os 5 pilares da inteligência emocional. Estude mais. A gente trouxe esse livro aqui, ó. Esse livro como base e estuda que faz total sentido, tá bom? Então, um beijão no seu coração, um ótimo sábado pra você aí, a gente se vê amanhã cedo aqui, tá bom? Valeu!